Primeira instância, oferecimento Nobre Cerimonial e Rede LFG. No programa de hoje você vai ver a importância da pós-graduação para o profissional do direito, vai conhecer a Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Norte e vai tirar suas dúvidas jurídicas no Advogado Responde. O Primeira Instância está no ar. Bom dia! O mercado de trabalho cada vez mais está exigindo profissionais qualificados. Na área do direito não é diferente. Cursos de pós-graduação, como o mestrado, se tornaram uma escolha importante na carreira de muitos advogados. Sobre esse assunto, o Primeira Instância conversou com o advogado Romeu Pessoa. Romeu terminou o curso de Direito em 2004 e depois que passou no exame da ordem se deparou com um mercado exigente. Ele viu que apenas uma graduação não era o suficiente para conquistar em definitivo o seu espaço na advocacia. Foi então que ele resolveu se especializar e fazer o mestrado fora do país. O destino escolhido foi Portugal, mais precisamente a Universidade de Coimbra, o berço do direito. Lá, o advogado, no primeiro momento, não foi bem recebido. Em princípio, os alunos portugueses, os colegas portugueses, eles foram bem fechados. Eles olhavam os alunos brasileiros com certa restrição, salvo os que já conheciam o Brasil, especialmente os que já conheciam Natal, já tinham vindo a Natal. Esses já eram mais, já se aproximavam mais de nós, nos ajudava lá. Mas depois eles, com a convivência, fiz bastante amizade e passou a ser uma convivência muito boa. Eles foram ótimos colegas comigo. Mas para quem pensa que a barreira do idioma não existe em Portugal, está enganado. Nosso ouvido está acostumado com um português mais devagar, mais claro, onde nós falamos todas as sílabas, todas as letras. E lá são vários sotaques, como aqui no Brasil, e os sotaques lá vai do falar mais rápido a do falar mais para dentro. Então, foi preciso mais ou menos uns 2 meses para conseguir acompanhar bem, 100% as aulas e os professores. Para os alunos e profissionais que pretendem ir em busca de novos conhecimentos, Romeu diz que a pressão é grande. Muita pressão por parte dos professores, muita pressão por parte dos próprios colegas, porque é um mestrado sério, lá eles não estão para brincadeira, só está lá quem quer estudar. Então, o conselho que eu dou é estudar muito, se preparar para enfrentar tudo isso. E chegando lá, seguindo a rotina de estudos, de comprometimento, com certeza ele obterá sucesso lá. Ele comentou ainda que os alunos têm várias opções de moradia. Lá em Coimbra, em Lisboa e no Porto, onde tem a Faculdade de Direito, sempre existem as casas que você pode alugar, dividir com outros colegas, com outros estudantes. Existem pensionatos também. E existem as próprias residências universitárias, que oferecem alojamentos num custo mais baixo, né, para os estudantes, para eles permanecerem lá o período que fizerem os cursos de pós-graduação, mestrado e até de graduação. O advogado Romeu Pessoa vai defender sua tese no dia 15 de dezembro. Romeu defenderá a dissertação na área do direito das empresas, tendo como tema o comércio eletrônico e seus principais problemas. O advogado ressaltou que o mercado virtual vem crescendo muito a cada ano, mas o consumidor tem que tomar cuidado na hora da compra. Ele tem que saber se o site é idôneo, se ele é conhecido da população, se ele já tem um certo tempo de operação no mercado eletrônico e depois sempre verificar se o site tem a certificação de segurança para que os dados que ele forneça durante a compra sempre sejam guardados da forma mais segura possível. Agora, existe alguma maneira do consumidor identificar um site seguro? Existe sim uma forma, é só o consumidor, o usuário, ir ao final da página e o site, em regra, vai ter lá embaixo o selo, a identificação da entidade certificadora que garante a segurança das operações, das transações comerciais, né? No caso da compra e
dados a serem fornecidos. Quer realizar sua festa sem se preocupar com planejamento ou organização? Então, meu amigo, você precisa conhecer o Nobre Cerimonial, especialista em coordenar, planejar e organizar casamentos, formaturas e o evento especial que você quer realizar. O Nobre Cerimonial fica na Avenida Norton Chaves, número 8, em Lagoa Nova. Acesse nobrecerimonial.com.br, nobrecerimonial.com.br ou ligue 3234-0922, 3234-0922. O Nobre Cerimonial vai tornar eterno o momento mais feliz da sua vida. Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior, quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça a LFG, você também. LFG, quem tem mais preparo, tem mais futuro. Tem muita gente querendo ver você online. A PhD Virtual faz seu site sem custo para você aparecer. Aproveite nossa promoção e faça seu site gratuitamente pagando apenas a manutenção. A hospedagem do site e dos e-mails já estão inclusas. Não perca esta chance de aparecer de forma prática e acessível. PhD Virtual, sua agência digital. www.phdvirtual.com.br ou 8899-8745. Quer realizar a sua festa sem se preocupar com planejamento ou organização? Então você precisa conhecer o Nobre Cerimonial, especialista em coordenar, planejar e organizar casamentos, formaturas e o evento especial que você quer realizar. O Nobre Cerimonial fica na Avenida Norton Chaves, número 8, em Lagoa Nova. Acesse nobrecerimonial.com.br ou ligue 3234-0922. O Nobre Cerimonial vai tornar eterno o momento mais feliz da sua vida. E o Primeira Instância está de volta. Aqui ao meu lado, Iris de Carvalho. Ela que é procuradora do Estado do Rio Grande do Norte e também presidente da ASPERN, Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Norte. Doutora Iris, como é que anda a Associação dos Procuradores do Rio Grande do Norte? Bom, a Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Norte anda sempre engajada nas lutas em favor da classe dos procuradores, né? Nós temos abraçado aí muitas campanhas e temos trabalhado com esse objetivo, valorizar a classe dos procuradores. Agora, para quem não conhece a Associação dos Procuradores, o que faz o procurador no Estado e essa associação, qual o benefício que ela traz a esse procurador? Bom, o trabalho do procurador do Estado ele é um trabalho relevantíssimo para a sociedade. Na medida em que a Procuradoria ela exerce o controle prévio de todos os atos governamentais. Né? Você tem uma ideia, todos os atos e ações de governo são submetidos ao crivo da Procuradoria do Estado através dos procuradores. A Procuradoria hoje é um órgão que conta com aproximadamente 88 procuradores, sendo que apenas 54 deles estão na ativa. Nós temos um concurso aí que vai ser aberto para preencher algumas vagas, em torno de 14, 15 vagas que estão disponíveis. E nós estamos sempre na luta para que a administração pública siga aqueles princípios constitucionais, né, da legalidade, da moralidade, enfim. Temos vamos dizer assim, uma queixa de alguns de que a Procuradoria, Robson, ela é um órgão muito burocrático e que às vezes impede ou dificulta as ações de governo. Quando, na verdade, a Procuradoria, muito pelo contrário, ela facilita as ações do governo e defende a sociedade porque impede, né, que alguns atos, vamos dizer assim, eivados de vício ou supostamente que possam depois trazer transtornos, eles são sempre vistos previamente, analisados e aí são, vamos dizer assim, consertados quando existe algum desvio neles. Né? Agora, hoje existe também no governo do Estado a consultoria. Esses dois órgãos, como funciona? Os dois são independentes um do outro ou a consultoria está dentro da Procuradoria?
Atualmente, a consultoria está sendo exercida por um procurador do Estado. Inclusive, é o nosso procurador-geral, doutor Luiz Antônio, hoje é o consultor também. Mas antes, Robson, a consultoria era exercida por um consultor que era um exercente de um cargo comissionado, tá certo? E era um órgão apartado da Procuradoria. Então, isso, inclusive, éramos o único Estado da Federação onde isso acontecia, num desrespeito, numa afronta à Constituição, porque o artigo 132 da Constituição Federal, ela diz que a consultoria dos Estados é uma ação, um ato exclusivo da Procuradoria, né? Então, havia, assim, vamos dizer, uma desobediência à Constituição. Mas, quando o governador Iberê assumiu o governo, ele, de pronto, nomeou para a consultoria o nosso procurador-geral. E isso foi, assim, vamos dizer, uma grande ação para a classe, né? Porque havia uma certa resignação dos procuradores com relação a esse aspecto. Doutora Iris, o nosso programa Primeira Instância, ele tem uma audiência com os alunos de Direito, né? E alguns também na classe dos advogados. E tem muita gente esperando pelo concurso da Procuradoria. A mudança de governo poderá afetar, poderá não acontecer esse concurso, ou a senhora acha que não? Mesmo mudando o governo, esse concurso deve sair? Eu acho que o concurso vai sair sim, até porque é uma necessidade eminente da Procuradoria. Nós, hoje, como eu lhe falei anteriormente, nós somos em 54 procuradores, número insuficiente para que a gente possa prestar um serviço de qualidade e célere ao Estado. Então, esse concurso estamos todos torcendo, viu? Não é só os alunos, os pretensos candidatos, não. A Procuradoria, os procuradores também torcem. E nós temos certeza que até o próximo ano, eu creio que março ou abril, esse concurso já deve ter, pelo menos a primeira etapa, já ter sido concluída. Agora, doutora Iris, como passar no concurso para procurador? A senhora que já passou por isso. Eu queria que a senhora desse aí uma dica, né, falasse com o nosso estudante de Direito como ele pode fazer para passar nesse concurso que é tão desejado pela classe jurídica. Como qualquer concurso, né, existem 3 coisas que são essenciais: disciplina, disciplina e disciplina, né? Aliado, logicamente, ao estudo. Você tem que ter um horário determinado de estudo. Eu digo como uma dica, como você mesmo falou, uma dica de alguém que também já se submeteu a concurso público. Hoje você sabe que a concorrência é muito grande, né, Robson? É muito grande. E um concurso desse, que realmente hoje tem uma boa remuneração, é um trabalho dignificante, é um trabalho de realização, né? Você vê como o Estado funciona, você poder contribuir para o engrandecimento do Estado. Então, é muita disciplina, muito estudo e muita dedicação. Você tem que abdicar de muita coisa, de uma saidinha no fim de semana, né, que o jovem gosta. Quem é que não gosta, né, de ter um lazer? Mas, às vezes, você tem que abrir mão, pelo menos provisoriamente, de algumas coisas para lá no futuro você poder colher, né, essa sementinha que você está plantando quando começa a estudar, quando começa a se dedicar, né? E procurar conhecer lá na Procuradoria do Estado, até mesmo aqui através da associação, quem tiver interesse em conhecer o que é o trabalho de um procurador, porque muita gente às vezes tem uma ideia, mas não sabe especificamente o que é que o procurador faz. Então, quem quiser, o estudante, o candidato que tiver interesse em conhecer o trabalho do procurador, pode procurar a associação, ou através da associação a gente pode mostrar o que é que o procurador faz no dia a dia. Inclusive, doutora Iris, já está na nossa pauta do Primeira Instância, nós temos um quadro chamado Carreiras. E já está na nossa pauta a gente fazer exatamente isso, mostrar o que faz, como trabalha um procurador do Estado. E aí eu vou pedir a sua ajuda, com certeza, na hora que a gente for mostrar a esse aluno de Direito como funciona a Procuradoria do Estado. Compromisso assumido. Teremos um imenso prazer em mostrar para esses futuros procuradores, né, porque são estudantes, são candidatos, são pessoas que se interessam pela carreira, em conhecer. Nós temos hoje a Procuradoria dividida por setores, né? Nós temos setores do contencioso, setor licitações, administração, o setor de desapropriações, que é o patrimônio e meio ambiente. Então, a Procuradoria é dividida por setores, por especializadas, como a gente sabe. Temos também procuradorias em Mossoró, em Caicó, em Pau dos Ferros, tá certo?
E aí a gente terá muito prazer, Robson, de dizer o que é que o procurador faz, por que é tão importante o trabalho dele para toda a sociedade. Coisa boa. Agora, voltando aqui novamente para a associação, quantos presidentes já passaram por aqui? Tivemos vários presidentes. Se você quiser, pode dar uma filmada aqui. Temos aqui uma galeria de ex-presidentes. Temos o Dr. Fernando de Miranda Gomes, que foi um grande presidente. Temos a Mauri Sampaio Marinho, já falecido. Temos o nosso Paulo Lopes Saraiva, muito conhecido, né, na área jurídica. Temos o Dr. Herbert Spencer, Dr. Francisco Nunes, Dr. Vivaldo Lima, Targino, Adalberto Targino, que foi secretário de Segurança também no vizinho estado da Paraíba, uma pessoa muito inteligente, muito competente. Temos aqui o Dr. Luiz Antônio Marinho, Francisco Salles, que é ex-procurador-geral também do estado, José Duarte Santana, doutora Leila. E está faltando aqui ainda na galeria a doutora Paula. Infelizmente ainda não temos a fotografia, mas foi a presidente que me antecedeu, doutora Paula Maria Gomes. Agora, qual o futuro da associação? O que é que a presidente da associação está pensando para levar mais benefícios aos procuradores? Bom, nós temos muitas metas e muitos objetivos. A associação hoje cresceu muito. Nós temos essa sede própria, que a existência da associação já monta há 30 anos, remonta quase 30 anos. Nós não tínhamos uma sede, temos agora. Pretendemos comprar uma outra sede mais próxima lá da área jurídica, onde está a Justiça Federal, o Tribunal do Trabalho, enfim. Temos também alguns benefícios específicos para a classe, como, por exemplo, o plano de saúde, que nós fizemos um convênio com a Unimed São Paulo, é um plano de saúde muito bom. Nós temos apoiado os procuradores que querem fazer cursos de pós-graduação. Nós incentivamos também, fazemos sempre encontros periódicos com as procuradoras, desenvolvemos trabalhos solidários junto a instituições carentes, enfim, a gente tem um trabalho muito importante, muito relevante. Agora foi uma luta muito grande da categoria conseguir ganhos reais nos seus vencimentos. Isso foi uma luta de muito tempo e até que fim, hoje vocês são, vamos dizer assim, um dos salários maiores da classe jurídica aqui no estado. Isso foi uma luta de muito tempo, né, doutora? Essa foi uma luta muito grande, muito pesada, muito difícil, porque, como eu já falei a você anteriormente, a sociedade ainda não conhece a importância do trabalho do procurador. E hoje nós temos paridade, né, com a magistratura na questão salarial. Paridade de salários com a magistratura e com o Ministério Público. Isso não podia ser diferente, Robson, porque o nosso trabalho é tão importante quanto o do juiz, o do Ministério Público, o dos membros do Tribunal de Contas. Então, a gente conseguiu, graças a Deus, esse reconhecimento por parte da sociedade e do próprio governo, porque nós somos um órgão ligado ao Executivo, ao Poder Executivo. Ainda não temos autonomia, né? A Procuradoria, infelizmente, ainda não tem autonomia, mas a nossa Associação Nacional, que chama-se ANAP, Associação Nacional dos Procuradores do Estado, está lutando por isso, e nós já temos uma PEC, um projeto de emenda constitucional, tramitando para nos dar autonomia. O que é que significa essa autonomia? Que nós possamos gerir o nosso orçamento. Então, isso vai realmente trazer assim, muitos benefícios mesmo para a classe. Como tem autonomia o Ministério Público e a magistratura. Doutora Iris de Carvalho, eu quero agradecer a sua participação aqui no Primeira Instância e dizer que as nossas câmaras estão sempre à disposição da Associação dos Procuradores do Rio Grande do Norte. Nós que agradecemos a oportunidade, Robson, e nos dispomos, sempre que for conveniente, sempre que você quiser, nossas portas estarão abertas para receber aqui o seu programa, você, e ratificamos o nosso compromisso, né, de mostrar para quem tiver interesse o que é o trabalho do Procurador do Estado. Muito obrigado. Primeira Instância vai para o intervalo e volta já. Carreira pública é para quem quer melhor remuneração, estabilidade e boa aposentadoria. É para quem tem o nível médio ou superior, quer um plano de carreira. É para quem está bem preparado. A LFG tem altos índices de aprovação em concursos públicos. É para quem quer professores especializados e o apoio total ao aluno. É para quem quer ser um vencedor. Faça a LFG, você também. LFG, quem tem mais preparo, tem mais futuro. Tem muita gente querendo ver você online.
A PhD Virtual faz seu site sem custo para você aparecer. Aproveite nossa promoção e faça seu site gratuitamente pagando apenas a manutenção. A hospedagem do site e dos e-mails já estão inclusas. Não perca esta chance de aparecer de forma prática e acessível. PhD Virtual, sua agência digital. www.phdvirtual.com.br ou 8899-8745. Quer realizar a sua festa sem se preocupar com planejamento ou organização? Então você precisa conhecer o Nobre Cerimonial, especialista em coordenar, planejar e organizar casamentos, formaturas e o evento especial que você quer realizar. O Nobre Cerimonial fica na Avenida Norton Chaves, número 8, em Lagoa Nova. Acesse nobrecerimonial.com.br ou ligue 3234-0922. O Nobre Cerimonial vai tornar eterno o momento mais feliz da sua vida. Chegou o momento de esclarecer suas dúvidas jurídicas. No quadro, o advogado responde. Em que casos ocorre a imunidade recíproca? A imunidade recíproca, ela impede que a União, Estados, Distrito Federal e municípios cobrem impostos sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Vamos lembrar que a imunidade somente se aplica a impostos, não se aplicando a taxas nem a contribuição de melhoria. Outro ponto bem importante de se lembrar é que a imunidade recíproca também é aplicável no caso de autarquias e fundações públicas, quando estas estiverem realizando serviços imanentes às suas funções institucionais. Por isso que nós temos o caso de empresas públicas e sociedades de economia mista, quando elas estão desenvolvendo atividades econômicas, não há qualquer imunidade recíproca para elas, porque em havendo, nesses casos, nós teríamos um flagrante desrespeito ao princípio da livre iniciativa, da livre concorrência entre as empresas. Então, a imunidade recíproca, ela está destinada para impedir que haja um desequilíbrio no Pacto Federativo. Vamos explicar melhor. O Pacto Federativo, composto pelos seus entes, os quais são Estados, União, Distrito Federal e municípios, eles são a base do nosso Estado democrático de direito, compondo esse pacto, essa federação. Então, o legislador constituinte, para evitar que desequilibrasse de forma econômica o outro, uma vez que poderia ter um Estado, ou principalmente a União, com uma força econômica, uma barganha econômica superior em se comparando com os demais, ela instituiu essa imunidade. Então, um não pode cobrar imposto do outro no que diz respeito ao seu patrimônio, à sua renda e aos seus serviços públicos. Essa imunidade recíproca prevista na nossa Constituição Federal, assim como todas as outras imunidades, tem uma carga valorativa muito forte, uma carga axiológica muito elevada, justamente no intuito de defender esse pacto federativo, de permitir uma relação de equilíbrio entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Qual a diferença entre imunidade e isenção? Bem, meu amigo, nós temos que a imunidade e a isenção, elas são situações onde o fisco, onde a fazenda pública não pode cobrar do contribuinte o tributo. Só que elas são situações diferentes. A imunidade, que está somente prevista na nossa Constituição Federal, ela é uma regra de não incidência tributária. Ou seja, nos casos onde há a imunidade, nós não temos a ocorrência do fato gerador. A isenção, por sua vez, ela é uma causa de dispensa legal. Então, o fato gerador ocorre, só que a lei infraconstitucional, ou seja, a lei que provém da Constituição, que é abaixo da Constituição, ela traz em seu bojo situações em que o legislador dispensa o recolhimento do tributo por parte do contribuinte. A imunidade, ela não pode ser revogada, ela não pode ser modificada no sentido de diminuir as suas hipóteses. Por quê? O nosso artigo 60 da Constituição Federal, parágrafo 4º, inciso 4, considera os direitos fundamentais como cláusulas pétreas. E não pode ser o legislador constituinte derivado, não pode diminuir o rol desses direitos fundamentais. Como a imunidade é um direito fundamental do contribuinte, não se pode diminuir as hipóteses de imunidade. A isenção não. A isenção é uma regra criada pelo legislador ordinário,
e pelo legislador ordinário também pode ser modificada, alterada e até mesmo revogada, observando sempre que em casos onde a lei estabelece tempo determinado para a vigência da isenção, devemos observar sempre o direito adquirido e o ato jurídico perfeito nos casos em que essa legislação seja aplicada. Livro virtual possui imunidade tributária? Essa é uma questão bastante debatida e muito controversa ainda no meio jurídico brasileiro. A jurisprudência mais recente do STF, e nós podemos citar um processo, um julgamento de relatoria do ministro Dias Toffoli, é no sentido de aplicar a norma a partir de uma interpretação bastante restritiva. Porque a nossa Constituição Federal garante às publicações, às revistas e aos livros a imunidade no que diz respeito ao insumo, ao papel destinado para a sua impressão. Obviamente, quando nossa Constituição foi editada em 1988, não existia a difusão do meio eletrônico, da internet, que só veio se consolidar na sociedade muito tempo depois com o avanço dos instrumentos tecnológicos. Então, é uma clara situação em que a sociedade avançou sem que o direito caminhasse ao mesmo passo. A partir de uma interpretação menos conservadora, menos tradicional, poder-se-ia abranger também os insumos dos livros eletrônicos, dando-lhes imunidade, que essa é a opinião de muitos juristas de vanguarda, no intuito de conceder também ao livro virtual a imunidade que é destinada ao livro de papel. Só que a jurisprudência do STF vem tendo uma certa resistência em assumir essa tese mais inovadora, buscando conferir uma interpretação restritiva. Porque no entender do STF, como é uma situação de exceção, a imunidade impede que haja a cobrança, a incidência do tributo. Por ser uma situação excepcional, ela prefere manter uma interpretação restritiva. No meu entender, o direito ele deve sempre acompanhar os avanços da sociedade. Obviamente que o espírito dessa lei, o espírito da imunidade, é que você fomente a educação, que você permita a liberdade de manifestação de pensamento. O livro virtual tem o mesmo objetivo, tem o mesmo escopo do livro de papel. Então não haveria qualquer razão aparente para se dar uma diferenciação do ponto de vista do tratamento jurídico entre o livro virtual e o livro de papel. Sempre ressalvando que esse não é o entendimento dominante no nosso Supremo Tribunal Federal. Mas há uma corrente muito forte visando a modificar esse posicionamento da nossa Suprema Corte. A Rede de Ensino LFG tem uma dica especial para você. Estão abertas até o dia 12 de novembro as inscrições para as turmas de pós-graduação em Processo Civil, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, uma parceria com a Universidade Anhanguera. Não perca essa chance. A qualificação profissional é um grande passo para o sucesso no mercado de trabalho. Faça agora a sua inscrição. Acesse lfgrn.com.br. Anote aí, lfgrn.com.br. Ou então você liga 3201 4393. Repetindo, 3201 4393. E o Primeira Instância termina aqui, mas no próximo sábado nós temos um encontro marcado às 11 da manhã aqui na Sim TV. Entre em contato com a gente, manda um e-mail para primeirainstância@simtv.tv. primeirainstância@simtv.tv. Até sábado, Primeira Instância, o direito começa aqui. Tchau! Primeira Instância, oferecimento Nobre Cerimonial e Rede LFG.